pergunta polêmica, né? A caça regulamentada, Ah, sim. ela pode ser Caça esportiva, essas coisas, é isso? Bom, vamos lá. Eu posso te dar aqui 4 exemplos, tá? De países onde a caça é encarada de uma forma muito diferente. A caça na Namíbia, por exemplo, ela é regulada, ok? Ela sofre regulamentação lá. Funciona em nível de conservação? Veja, eu estou excetuando aqui, estou tirando todo o debate ético sobre atirar no animal, Entendi. coisas assim, né? Vamos supor que é uma maneira Vamos de... supor que esse debate fosse superado. Não tá. Mas vamos supor que esse debate fosse superado. Sim, funciona. Porque para você caçar, por exemplo, um leão, você tem que deixar ali dezenas de milhares de dólares. Tá. Você tem que caçar o leão X, então você tem que achar o leão X, vai ficar não sei quantos dias lá, Mas pagando. é igual a pesca, mais ou menos igual a pesca, né? Aquele lance de pescar em períodos Só e tal. que com caça na Namíbia, por exemplo, é um pouquinho diferente, porque você tem que achar o leão X. Entendi. Se tu achar o Y, você passa dele. Então, é uma coisa mais complicadinha, assim. Você deixa isso muito caro, parte desse recurso fica na comunidade local e esse turismo é fomentado. E aí, como há um manejo, e aí vem a ciência muito forte para esse manejo funcionar, isso pode sim ser encarado como algo que, olha, tem resultado. Na Tanzânia... Funciona legal lá na Namíbia? Funciona nesse... Se você excetuar todo o debate tudo bem. ético. Não, estamos excetuando. Funciona legal. Tanzânia, por exemplo, é um caos. A caça é regulamentada lá. E detalhe, na Namíbia você não pode voltar com troféu. Na Tanzânia, por exemplo, pode, não tem todo esse controle, o manejo é horrível, o estudo é horrível, você vai lá, caça um leão, aí pode ser numa área ilegal, só que como você pode trazer troféu, a galera esquenta a nota do troféu. Então é uma desgrama. Tem resultado para conservação? Não, é um caos. Entendi. É um caos. Eu estou dando assim, claro que há lugares na Namíbia que são muito ruins, há lugares na Tanzânia que podem funcionar. A caça no Brasil, por exemplo, é completamente proibida. E a caça ela existe em qualquer lugar onde você... Tem caça em São Paulo, em Cotia, tem caça em qualquer área de mata. Ela é um problemaço. Mas, por exemplo, a caça na Costa Rica também é proibida. E funciona bem. Por quê? Porque a Costa Rica ela faz o que o Brasil deveria fazer. Ela coloca toda a parte silvestre dela na conta do ecoturismo. O ecoturismo na Costa Rica é um dos maiores potenciais econômicos do país. Entendi. E o Brasil poderia dar banho na Costa Rica se quisesse. Então, o que eu costumo dizer? É inegável que esse tipo de manejo vai funcionar. Só que, vamos lá, Sacani. Você conhece o Brasil. Não. Você acha que aqui, com esse tipo de atividade, ela estaria mais para Namíbia ou mais para Tanzânia? Ia ser complicado. Ia ser mais complicado. E temos um potencial turístico muito forte que nós temos no Brasil. Gigante que nós temos no Brasil. Por que não investir aí onde a gente sabe que dá certo? Essa é a minha posição. Sabe? Aí ia ficar até bom, porque o Brasil ia ficar até bem na fita, né, cara? Porque você fala, ecoturismo, olha lá, o Brasil é um exemplo, cara. Os caras fazem direitinho, manejo, conservação, tudo. Você vai lá, fotografa os bichos, volta, e tá tudo bem nesse negócio de ecologia, né? Dessas coisas de ecologia e tal. O Brasil ia ficar bem também, né? Tá bem, mas esse é o meu ponto. A minha posição é essa, assim, como estudioso da caça, é assim. Não, eu não vou discutir se ela pode ser um instrumento de conservação. O que eu vou discutir é se ela funciona ou não no Brasil. Minha posição é claríssima. Ela não funcionaria no Brasil. E principalmente porque nós teríamos um universo muito... Estou falando da caça esportiva, tá? Que a gente precisa considerar aí comunidade tradicional, segurança alimentar de comunidade tradicional, que isso aí é outro rolê. Vai ter vários problemas para ser resolvidos. Outro rolê, né? cara. Isso é outro rolê. Entendeu? Tem comunidade ribeirinha na Amazônia que se você tirar a caça, você acaba a comunidade. É um negócio assim bem complicado, tá? Mas em termos de caça esportiva, a minha posição ela é clara nesse sentido. Primeiro, porque a gente precisa, isso é louco, nos lugares onde funciona, a fiscalização ambiental ela é dezenas de vezes maior do que a do Brasil. Para poder funcionar. Então, para o Brasil, para poder funcionar, cara, você teria que mudar toda uma estrutura desses órgãos inteira. E o que a gente está vendo é um decréscimo disso. Então, não vai funcionar. O que vai funcionar de fato, se a gente quiser ganhar dinheiro realmente, valorando o recurso florestal,
Isso aí está no turismo. Entendi. E na valoração de recurso diretamente econômico mesmo. O açaí é um grande exemplo disso. Né? O açaí é um recurso amazônico, cara. Ah, sim, claro. Ah, saiu, Guaraná, né? E vai, né? Exato. Nesse ponto tem vários. Em 94, o açaí gerou para o Brasil R$54 mil. E não é esse açaí que a gente toma aqui não, viu, galera? É diferente. R$54 mil é o quê? Na época era um apartamento que você comprava. Hoje, milhões. Manejo de recurso florestal, que depende A da gente mata em pé exporta para muito conservação. açaí? Pô, tá louco. O maior exportador do mundo. E o Brasil tá cheio de Dessas, né? açaís por aí. É, com certeza. Mas agora, caça no Brasil tem, né? Poxa, Tem muita. Tá louco. Todo dia, toda hora. Final de semana se intensifica, mas todo dia, toda hora. Ah, A gente é? tá falando de milhões de animais retirados. E assim, sem qualquer tipo, metodologia, sem qualquer nada. O cara, tipo, vai lá ver uma onça, tipo, a onça que você vai pôr o colar nela. Hoje o cara pode ir lá e caçar ela, sei lá. É possível que aconteça, sim. Uma coisa assim. Sim. Claro, né? Tem técnicas tradicionais e tudo mais, Tá. mas assim... E a gente Mas eu estuda falo essas assim, tá lá, não tem fiscalização nenhuma. Não, que a gente Eu tá vou aqui, pego aqui minha caminhonete, alugo lá, vamos caçar, galera, vamos. É isso que acontece no Brasil afora. Por isso que a gente está falando. É uma força econômica e cultural muito forte, tá? Às vezes a galera xinga, caça na cultura. Gente, é assim, infelizmente Tô falando que é certo. Mas infelizmente é uma cultura e às vezes, né, de novo, em comunidades tradicionais, algo que É faz... a vida, né, cara? É a vida do cara. É a vida deles, ó. Mas essa caça esportiva, ela tá aí, cara, Brasil afora, do Oiapoque ao Chuí. Qual que é aquele bicho, cara, que deu ali, deu uma notícia do... Eu esqueci agora o nome do bicho, cara. Que ele é um bicho para ser caçado, mas aí começou todo um problema com ele. Que ele A lebre? Não é a lebre, não, cara. Era um outro bicho. Depois eu vou tentar lembrar. Uhum. Que ele ficava aqui, mais aqui na região de São Paulo. Só que aí ele começou a se espalhar. Javali, cara. Javali. Qual que é a história do javali? Não, Por quê? javali, Que é a história é a seguinte. São duas histórias do javali. Ele foi introduzido no Brasil há 200 anos. Provavelmente pela Guerra do Paraguai. E ele entrou ali na região de El Pantanal. Durante 200 anos, ele estourou pouco no Brasil. Por quê? Por 200 anos ele ficou ali no Pantanal e arredores. Lá ele não é chamado de javali, ele é chamado de porco monteiro. Uma curiosidade. O javali é o porco doméstico. Na verdade, o porco doméstico é o javali. Mas o javali não é aquele que tem um chifre assim no nariz? Então, O porquinho doméstico não é aquele porquinho rosinha? é o javali domesticado. Ah, Sus scrofa, é a mesma espécie. Entendi. Inclusive o conceito biológico, né? Se você cruzar um com o outro, vai dar descendente fértil. Mas assim, é que nem o cachorro. O cachorro não é canis familiares, é canis lupus. É um lobo, né? É um lobo, cara. É um lobo. Certo? É igualzinho a história. O porco doméstico, né? Ele é todo transformado por seleção artificial. Pra ficar rosinha, bonitinho. Só que o porco é muito louco, cara. O Sus scrofa, essa espécie é muito louca, porque é o seguinte, se você solta o porco, solta ele, tá? No mato, ok? Ele, durante essa fase, vivo ainda, tá? Ele já começa a ter mudanças de Caramba. asselvajamento. Sério? É. Olha que doido. O filhote dele já vai ter uma forminha mais selvajada. E à medida que você vai caminhando nas gerações, Vai ficando cada vez mais ele vai parecido com o ficando javali que a cada gente vez conhece. só que com o melhoramento genético humano. Que Eita, aí fica o quê? Um javali bombadaço. é exatamente isso aí. Tem um porco, um porco doméstico feral, ou seja, de vida livre na Amazônia, um morfotipo que a gente chama, né, um tipo de porco, que é o porco alongado. Quem é do norte sabe. Porco alongado. O que é o porco alongado? É o porco Só que bem maior. que foi pro mato. Aí a gente instala as câmeras. Eu não tô brincando, gente. É um trem do tamanho dessa mesa aqui, ó. A onça não vai nele. Sério? A onça pintada não vai nele. Caramba. Não consegue. Você acredita? E isso é um problema desgramado, cara. Ah, é? Então você tem, na verdade, 3 histórias. Esse porquinho que ficou no Pantanal, que nunca saiu. Mas por que ele nunca saiu ou saiu para pouco? Porque a caça do porco monteiro lá é muito intensa e é tradicional. O que eles fazem? Passa o porco. É essa cultural aí que a gente tá falando. Super. Passa o porco.
eles, se for macho, eles castram o porco e soltam. Então, o porco não reproduz, ele engorda, e aí eles cortam a orelhinha. Quando você vê um porco de orelhinha cortada lá no fundo, a galera corre, caça o porco e assa aquele porco ali. É como se fosse um manejo, é um manejo reprodutivo tradicional. Então, essa população ficou. Só que você teve uma introdução no Rio Grande do Sul. Essa deu merda. Posso falar merda? Pode falar merda. Essa deu merda. Porque do Rio Grande do Sul não foi para caçar. Eles colocaram aqui no Brasil para poder criar e vender a carne. Ainda hoje tem. Mercadão aqui de São Paulo, você olha, tem a carne de javali. Tem a carne de javali. Só que, cara, quando o mercado desaqueceu, eles soltaram esses porcos. E essa população veio estourando. Veio estourando no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Porque eles reproduzem muito esse porco, né? Não, uma fêmea dá 40 filhotes no ano. Cara, então é esse que é o problema. Quando chega em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, por pressão, baixa uma portaria autorizando o abate. Agora os controladores de javali vão ficar bravos comigo. Nossa, vão ficar muito bravos comigo. Que era necessário? Você precisa de fato, não tem outro jeito, tá, turma? Controlar javali, e precisa ser controlado, porque é um problema não só econômico, mas ambiental. Ele entra na mata, destrói tudo. Ele entra numa lavoura e destrói tudo. Caramba. Tudo. Javali é um bicho espalha violento, doença. então, cara. Nossa, demais, cara. Demais, é surreal. E aí autorizaram o abate. Mas o que aconteceu? Pode abater? Legal. Uma galera saiu espalhando javali no Brasil inteiro para poder caçar. Hoje eu tenho javali no Ceará, Paraíba. Que nunca teve. Nunca teve. E aí é o mesmo problema. E assim, ó. Foi assim. Demoramos 200 anos de uma população que ficou ali com, sabe, com poucos saltos fora do Pantanal. Entrou bem no Cerrado também, mas com poucos saltos. E demoramos, cara, 7 anos. Olha, 7 anos. Demoramos 4 anos. Isso aí, a gente faz 7 anos, vamos comparar agora. A gente demorou uns 3, 4 anos para que ele se espalhasse em todos os estados do Brasil. Porque a galera pode caçar e vem. O cara vai lá e joga o javalizinho para outro lado. Só que aí não controla, né? Não tem controle. Você, mesmo caçando, você não consegue, né? Não. Porque assim, você tem várias maneiras de controlar javali pela caça. Inclusive tem um artigo que Começa aí que os caras fizeram, né? Vai lá, pega o macho, castra ele e depois... Mas nesse caso, você teve um manejo que foi secular. Entendi. Quando ele estoura, não adianta você fazer isso que esse cara faz. Tá. E aí, o que acontece? Existem várias maneiras. Eu sou um dos autores de um artigo que revisa todas as técnicas. Qual é a nossa conclusão? A melhor forma de você fazer isso é conseguir fazer um tipo de ceva, né? Iscar, tentar pegar o máximo desses javalis num lugar e fazer a remoção, o abate ali na hora. Vai sobrar um tantinho. E esse tantinho você faz com um cachorro. Né? Ou ativa, porque daí tem outra polêmica que não pode usar cachorro, que o cachorro se fere, isso aí é verdade mesmo. É mesmo, o cachorro não aguenta, tem que ser um cachorro parrudo, né? Não, mas é que tá, isso aí já é um outro debate também envolvendo ética animal, né? Mas geralmente essa caçativa, que geralmente se faz com cachorro, você faz com aquilo que sobra, mas não é o que a galera faz. Porque o divertido é o ativo. O cachorro, tem todo o mercado em torno disso. Bicho, você vai ver, galera. Nossa, os controladores de javali. Pra caramba, né? Os controladores de javali vão invadir o teu vídeo. Você já vai esperando. Não, vai virar o corte a história do javali. Isso vai acontecer. Mas, enfim, a gente conversa tranquilo. E aí o que acontece? Tem todo o mercado em torno disso. Né? De cachorro, de arma. Mas ninguém e aí num momento alertou que ia dar esse chabuca com os javalis? Vários. Porque o cara, assim, eu imagino que o cara começou a espalhar, não foi um só, lógico, né? Uhum. Mas o cara, quando começou, ele falou, cara, eu vou colocar aqui pra uma galera vir caçar. Ele sabia que o javali tinha esse negócio, que, tipo, reproduz, que logo começa a gerar, porque a população, ela o quê? Ela multiplica por quanto? Sim. Por 10? Porque, exatamente, porque é o seguinte, para solucionar uma dor econômica, que é o problema dele entrar numa lavoura e destruir tudo, você abria a possibilidade de abate. Só que você automaticamente abre a porta para uma galera que está simplesmente se lixando para aquilo ali. E aí vai querer caçar esportivo, colocar no YouTube, botar foto de troféu, olha só como eu sou fodão, e aquela coisa toda. Está muito ligado ao mercado armamentista, muito ligado ao mercado armamentista. O número de armas... Porque aí o pessoal usa isso para poder comprar arma, né, Exatamente.
É o que está acontecendo no Brasil afora. O número de arma registrada como controlador de javali disparou muito, muito além do problema Entendi. de javali Brasil afora. E se há 5 anos atrás eu não tinha... 5 anos, não, se há 3 anos atrás eu não tinha javali no Ceará, 3, 4 anos atrás, hoje eu tenho um porquê. Né? Quem ganha com isso? E tem lá? Tem. É mesmo? Já pegou algum? Não, se eu já peguei, não já assim, fotografei. Vocês estudam ou já não? fotografei. Não, a gente não consegue monitorar ainda essa população. Ah, é? Não é uma coisa que a gente virou a nossa pesquisa para isso. Mas seria um ramo, né? Poxa vida, não, a gente quer fazer. A gente faz isso no aspecto nacional, sim. Eu sou um dos cientistas que trabalham com os impactos de javali num contexto nacional, como eu falei, tem artigo sobre isso, enfim. Mas em termos de loco, a gente ainda precisa fazer. Entendi. Mas o impacto é grande. Mas e compara, só voltando ali no caso da onça, o javali com a onça pro rebanho, qual que é pior? Não entendi. Porque o javali, ele vai lá e caça o boi também. Mata o boi. Não. O problema não? do javali... Não, o problema é assim, ele tá. até... Ele não é carnívoro, não. Ele é, né? Ou não? Ele é, sobretudo, herbívoro. Tá. Mas se passar um bichinho ali ele na come frente do mesmo dele, ele pode, ele vai se aproveitar. Entendi. Mas ele não é um carnívoro ativo, não. Ele, na verdade, ele é um herbívoro. Só que, cara, ele chega na lavoura e detona. Chega na mata e detona O problema broto. dele é com a lavoura. O problema dele é com a lavoura. Entendi. Mas pro produtor rural, ele é um problemaço. Problemaço. A onça, ela vai ter um conflito com o produtor pecuário. E o javali, ele é um conflito mais com o produtor agrícola, né? Mas é isso, para resolver, sacane, muita ciência, né? Muita participação social também e um pouquinho de, assim, tem que ter limite mesmo. Teria que explicar pro pessoal que isso aí, né, que você tá explicando, cara, o que é o javali, o problema que ele dá, o quanto que ele se reproduz, porque, não sei, porque se a pessoa sabe disso e sai espalhando, é uma puta sacanagem, né, cara? Mas sabe. Sabe? Será que sabe? Sabe. É? Sabe. Porque isso que eu Porque falei, são dores pra eles, diferentes. Também para eles vai ser bom, quanto mais javali tiver, mais caça vai ter, né? Essa é a lógica que a gente está tentando inverter. De novo, a gente não pode cair num discurso de que é uma espécie a ser protegida, no sentido de... Porque precisa ser controlada porque mesmo. precisa, turma. Isso aí é indiscutível. E é aí que fica mais complicado, cara, porque você começa a andar num limite, né? Exatamente. E aí você, nesse momento, eu devo estar recebendo pedrada dos dois lados. De quem tem aquela coisa mais, não pode fazer nada com a natureza, né, ou com os animais, ou coisa assim. Mas lembrando, gente, quando a gente está falando dessa necessidade de controle, é uma necessidade justamente para que a natureza, a vida silvestre seja preservada. É o que a isso. gente falou no comecinho, é o equilíbrio, né, cara? Tem que ter um equilíbrio. Cara, ele chega numa área de mata, ele detona tudo. Ele espalha doença, ele acaba matando não só porcos silvestres, como nós temos 2 espécies no Brasil, mas ele também espalha doenças para vários outros grupos, ele detona a cadeia alimentar, ele é um problema de muito larga escala. Introdução de espécie exótica, tá? Independente de ser javali ou qualquer outra coisa, tá uma discussão entre ser o 2º ou 3º maior problema ambiental do mundo, perdendo para perda de hábitat. Então não é um papo do ecochato, nem de longe. É um papo que, assim, eu preciso resolver agora, ou daqui a pouco a gente só vai ter javali, barata. É isso aí, cara. Rato. Então eu vi esse negócio de javali e fiquei sem entender. Agora eu entendi direitinho qual é o problema dele, cara. Só que do outro lado você tem essa galera que, beleza, não, porque aí pode caçar, legal. Então sai saltando negócio javali em tudo quanto é lugar. E a gente não pode tolerar isso para que o problema de controle seja viável. Porque se eu começar a ter várias populações descontroladas do Brasil afora, não adianta. Não adianta. Não, quando você tem um problema assim, que você tem que fazer um negócio, só que não pode exagerar também. Isso aí começa a abrir brecha para muita coisa, cara. Sérgio, isso é conservação, cara. Conservação é esse rolê. A conservação da vida real, tá? O cara que trabalha com conservação na vida real, ele é o cara que tá... Ele vive nessas linhas tênues, sabe? Ele vive nessas linhas pouco dicotômicas sob o ponto de vista moral. Ele tá ali com a ciência, obviamente carregado de todo um contexto ético, óbvio, porque sem ética a gente não faz nada, mas ele é o cara que, sabe, para fazer conservação real mesmo, não é um caminho belo, lindo, cheio de arco-íris,
e do outro lado está o caminho das trevas, saca? Entendi. É muito comum quem acha que está aqui e que está aqui. Não pode ser polarizado, né? Nossa, cara, é muito comum Porque você tem levar as pedrada situações de aí. tudo quanto é lado, como eu devo estar levando agora, mas tudo bem, gente. Tudo certo. E só um pouco de javali, que eu achei interessante a história do javali. Cara. Eu tô vendo, nossa, eu tô vendo aqui, bicho. Isso vai dar Ele reproduz, ele já tem tipo a mistura dele com outro bicho? Não. Então, o javali, como eu falei, ele é o sus scrofa, ele é o porco doméstico, certo? Então, no Brasil nós temos morfotipos. É a mesma espécie, tá? Mas você tem o javali. O javali longo que você falou. Tem o javali, né? Que é o que veio que é o javali europeu, que essa espécie de javali sus scrofa é o europeu. Não é o pumba não, tá, gente? Pumba é outro javali, é africano. O europeu, que esse é o que veio com essa reintrodução do Rio Grande do Sul, que está espalhado aí Brasil afora. Você tem o porco. E o javali consegue cruzar com o porco. E aí forma um morfotipo chamado java-porco. É mesmo? É verdade mesmo? Tem o porco monteiro no Pantanal, que esse é o morfotipo que tem 200 anos. E tem o porco doméstico de vida livre, em estado acelvajado, porco feral ou porco alongado lá na Amazônia, enfim. Então, não é que é cruzar espécie com espécie, mas tipos e tipos. E, cara, cada um tem a sua particularidade, mas, em média, todos causam o mesmo tipo de problema. Ambiental e econômico de larga escala. E para resolver isso aí tá longe ainda. Como que você acha que tá? Em que ponto? Tá longe, mas é possível porque, embora nós tenhamos áreas com descontrole, o descontrole não é ainda o cenário brasileiro. Então, dá sim para fazer. E você vai fazer isso com uma grande força regulada de controle. E não simplesmente você liberar CNPJs e CPFs para poder abater. Isso não vai funcionar, isso vai piorar o problema. Então, eu preciso de uma grande força regulada para localizar essas populações que hoje estão em crescimento, conseguir fazer o controle e passar uma régua agora nesse tipo de situação que estão pegando javali ali, estão soltando em outros lugares e tudo mais. Então, eu acredito que para a gente sair dessa, vai precisar de uma força regulada, muito regulada, que infelizmente não é isso que está acontecendo. No momento não tem nenhuma... Não, tem. Assim, para você abater javali, você precisa fazer um cadastro, né? Você precisa registrar a sua arma. Assim, existe uma regulação, mas essa regulação é o seguinte, vim aqui fazer um cadastro, eles ainda reclamam ainda hoje que é super burocrático, eu já acho que não é bem, a burocracia não é bem o problema, eu acho que o problema é você... para fazer, até deve ter uma burocracia, mas depois, nossa... Depois é uma coisa meio sem controle, assim, porque... Entendi. E isso abre também uma janela muito perigosa, né? Para que as coisas que não são cadastradas e reguladas, é isso, pode caçar javali, que legal. Vou pegar o javali e vou soltar lá, não sei aonde. É isso que tem acontecido no Brasil afora. Um problema gravíssimo. Lembrando que quem pegar hoje um javali numa área que existe controle autorizado e soltar, essa pessoa está na ilegalidade. Que fique claro. Ela está na ilegalidade, tá? Não é que ela pode fazer isso, não. Pelo contrário, isso é ilegal. O problema é que quando a situação estiver em descontrole, isso força... vai precisar deles. Vai precisar deles, entendeu? E aí é onde a gente precisa colocar agora. Então, isso que é o problema. Abre muita brecha para muita coisa, cara. E você entendeu por que eu levo pedrada dos dois lados? Entendeu? Porque eu fico... Parece... que é um negócio polarizado, mas não pode ser, né? Não Porque pode. tem que ter... Você vai precisar do cara que caça, você vai precisar do outro, você vai precisar... Vou precisar do controlador. Exato. Mas ele precisa ser regulado. Sim. Só que se eu deixar esse grupo inteiro livre, eu vou ter um problema sério no Brasil inteiro. É uma faca de dois gumes e é muito difícil saber qual lado mais afiado.